Simplesmente, eu mantive as coisas simples, sabe? Sou um grande fã ou estou muito comprometido com o valor da palavra de um homem. Essas palavras sobre integridade soam agora como um eco distante e doloroso diante da crua realidade. Charlie Sheen, o homem que no auge de sua carreira chegou a acumular uma fortuna de 150 milhões de dólares, encontrou-se na ruína total por volta de 2016. Como desaparece uma fortuna desse tamanho? Entre 2007 e 2012, aconteceu algo que drenou cada centavo de suas contas, e não se tratou simplesmente de maus investimentos ou dos divórcios caros que protagonizou. A verdade era muito mais sombria. Charlie estava gastando 200 mil dólares por semana em uma única coisa. Seu próprio fornecedor de drogas confessou mais tarde que até os cartéis mexicanos não conseguiam acreditar na quantidade de substâncias que este homem consumia. No entanto, o golpe final veio com um diagnóstico médico em 2010 que mudou tudo para sempre. O medo do escândalo desencadeou uma hemorragia financeira, 10 milhões de dólares pagos em segredo como dinheiro do silêncio, para que ninguém revelasse sua doença. Mas para compreender como esse pesadelo se formou, devemos rebobinar a fita até o início, até a origem de um menino que nunca pediu para ser uma estrela. Tudo começou em 3 de setembro de 1965, em um hospital da cidade de Nova York, onde nasceu sob o nome de Carlos Irwin Esteves. Naquela época, o sobrenome Sheen não significava riqueza. Seu pai, Martin Sheen, mal conseguia sobreviver, ganhando escassos 95 dólares por semana, atuando em peças de teatro fora da Broadway, lutando desesperadamente para alimentar uma família de 6 pessoas. Sua mãe, Janet, uma antiga estudante de arte, fazia malabarismos em um pequeno apartamento, onde as contas se acumulavam mais rápido do que a renda. Embora seus irmãos mais velhos, Emílio, Ramon e René, também seguissem o caminho da atuação, Charlie sempre se sentiu diferente. Ao contrário deles, ele tomaria uma decisão radical: abandonar o sobrenome Esteves e adotar o nome artístico de seu pai, Sheen. Não fez isso apenas para se encaixar, mas para se separar, para trilhar seu próprio caminho. Uma escolha que, ironicamente, o perseguiria pelo resto de sua vida. Quando Charlie tinha apenas 3 anos, o destino da família mudou. Martin conseguiu um papel no filme The Subject Was Roses, o suficiente para mudar todo o clã para Malibu em 1968. Sua nova casa não era uma mansão luxuosa, mas estava situada bem no coração da fábrica de sonhos de Hollywood. Embora fosse jovem demais para compreender a magnitude do que o rodeava, Charlie observava. Via seu pai desaparecer durante meses em filmagens distantes. Via sua mãe lutar com 4 filhos e uma renda instável. Cresceu vagando por sets de filmagem e festas da indústria. Aos 5 anos, já sabia os nomes dos atores famosos e entendia uma lição perigosa: a fama equivalia a poder. E ele desejava ambas as coisas. Sua imersão no lado sombrio do entretenimento chegou cedo. Aos 9 anos, em 1974, Charlie conseguiu seu primeiro trabalho como ator. Era um papel minúsculo, um menino sem nome em um casamento, no drama cru sobre a Segunda Guerra Mundial, protagonizado por seu pai, The Execution of Private Slovik. No papel parecia inofensivo, mas o filme tratava de execução, morte e traição. No set, o pequeno Charlie viu seu pai simular crises nervosas violentas e sua própria morte repetidas vezes. Por trás das câmeras, os adultos bebiam álcool sem medida e consumiam drogas para suportar a carga emocional do roteiro. Anos mais tarde, o diretor admitiria que provavelmente foi um erro permitir que uma criança presenciasse isso. Mas Martin acreditava que Charlie devia aprender como era realmente o negócio do entretenimento. E como aprendeu? Conheceu a escuridão, a pressão e como a dor podia se disfarçar de arte.
Mas o verdadeiro ponto de virada ocorreu em março de 1977. Charlie, com apenas 12 anos, voou para as Filipinas para visitar o set de Apocalypse Now, o lendário filme onde seu pai interpretava o protagonista. A produção estava amaldiçoada. Um tufão havia destruído os cenários, o orçamento estava fora de controle e o diretor Francis Ford Coppola empurrava Martin ao limite em nome do realismo. Quando Charlie chegou, encontrou seu pai à beira da morte. Martin havia sofrido um infarto fulminante em 5 de março. O menino viu seu pai chorando, andando de bengala com o cabelo completamente grisalho. Parecia um fantasma. Charlie testemunhou como Martin pedia a um padre que lhe desse a extrema unção. Aquele momento quebrou algo dentro dele. O homem, que acreditava ser invencível, parecia ter 80 anos, apesar de ter apenas 36. Mais tarde, Charlie chamaria esse evento de a raiz de tudo. O trauma que ficou gravado, o instante em que aprendeu quão frágil a vida realmente é. De volta para casa, tentou levar uma vida normal. Entrou no ensino médio Santa Monica High em 1979 e provou ser um prodígio do beisebol. Como arremessador e shortstop, tinha um recorde impressionante e lançava a quase 137 km por hora. Seu treinador o chamava de atleta modelo, mas os olhos de Charlie olhavam para outro lado. Seus amigos não eram garotos comuns, eram Sean Penn, Robbie Lowe, Chris Penn e Robert Downey Jr. Não eram apenas companheiros de equipe, eram a realeza de Hollywood e viviam como tal. À noite, frequentavam festas onde a cocaína e o álcool eram a norma, e onde as pessoas da indústria lhes passavam cigarros de maconha como se fossem doces. Charlie tinha apenas 17 anos quando o consumo regular de drogas e álcool se tornou sua rotina. Essas festas lhe davam algo que não encontrava em casa: liberdade, fuga e um lugar onde desaparecer. Em 1983, sua vida acadêmica havia colapsado. Sua frequência escolar em 3 anos foi de apenas 32%. Suas notas despencaram e ele parou de levar livros para casa. Quando seus pais lhe ofereceram ir para a escola de verão para se recuperar, ele respondeu com desdém: "Escola no verão? Isso é loucura!" Já havia tomado sua decisão. Ia ser famoso. O beisebol havia acabado para ele. Recusou uma bolsa esportiva da Universidade do Kansas sem pensar 2 vezes. Em vez disso, dedicou-se a fazer mais de 200 curtas-metragens em Super 8 com seus amigos famosos. Lá estava seu coração agora. Nesse mesmo ano, poucas semanas antes da formatura, foi expulso. Seus dias de estudante haviam terminado, e o caminho para a glória e para a autodestruição estava completamente aberto. Não acordo me sentindo latino. Sou um homem branco na América. Apesar de ser expulso da escola, Charlie não mostrava preocupação. Fez uma promessa solene aos seus pais. Se a atuação falhasse, obteria seu certificado de equivalência do ensino médio, GED. No entanto, essa promessa demoraria quase uma vida para ser cumprida. Não receberia seu diploma até 2013, aos 48 anos. Naquele momento, sua prioridade era outra: a sobrevivência em Hollywood. Para triunfar, teve que tomar uma decisão drástica sobre sua identidade. Deixou de ser Carlos Esteves para se tornar definitivamente Charlie Sheen. Já usava o nome Charlie desde criança, mas adotar o sobrenome artístico de seu pai foi uma estratégia calculada. Martin o havia feito por necessidade, já que os agentes de elenco nem sequer retornavam as ligações para alguém com um nome hispânico. Charlie seguiu esse mesmo caminho pragmático, apagando suas raízes para se encaixar na engrenagem da indústria. E funcionou. Aos 18 anos, a porta se abriu. Conseguiu seu primeiro papel sério em um filme para a televisão de 1984, intitulado Silence of the Heart. Interpretou Ken Cruz, o melhor amigo de um adolescente suicida. Não era um papel leve. O filme estava carregado de culpa e luto, obrigando-o a mostrar uma emoção crua e real diante de uma audiência nacional. As pessoas começaram a notar seu talento.
Pouco depois, em 1985, veio Out of the Darkness, um papel menor ao lado de seu pai, que interpretava o caçador do assassino, filho de Sam. Embora o filme não tenha gerado muito barulho, deu a Charlie algo muito mais perigoso do que a fama: o acesso aos sets profissionais e às festas noturnas de Hollywood. Foi nesses ambientes sombrios e sedutores que a cocaína o encontrou pela primeira vez. Nesse mesmo ano, a escuridão de sua vida pessoal começou a sangrar em seu trabalho. Durante as filmagens de The Boys Next Door, um drama violento onde interpretava um adolescente marginal, Charlie levou o método ao extremo. Para se manter no personagem, isolou-se completamente, recusando-se a sair do papel mesmo quando as câmeras não rodavam, chegando a aterrorizar a equipe técnica. A situação explodiu quando, em uma cena, agrediu seu colega de elenco Maxwell Caulfield, sem aviso prévio, ferindo-o de verdade. A produção quase foi cancelada. Charlie perdeu mais de 8 quilos em 35 dias, consumido pela intensidade e pelo estresse. Enquanto muitos murmuravam sobre sua instabilidade mental, o diretor Oliver Stone viu aquela filmagem e viu algo mais: o caos perfeito para sua próxima grande obra, Platoon. Mas antes da glória, Charlie teve que chegar ao fundo do poço. Em 1986, durante as filmagens de Lucas, a pressão o quebrou. Uma simples cena no vestiário exigiu 47 tomadas. Charlie terminou chorando, incapaz de suportar a exigência. Desenvolveu um distúrbio alimentar, baixando de 75 para 65 quilos. Foi então que o ator Corey Haim lhe ofereceu estimulantes prescritos. Aquilo não foi uma ajuda, foi a porta de entrada para drogas mais pesadas. Quando o filme fracassou nas bilheterias, Charlie, desesperado e paranoico, demitiu seu agente. Sua vida desmoronou. Vivia com $47 por semana em um apartamento arruinado compartilhado com 2 colegas, onde o aluguel era de $180. Comia macarrão barato e roubava comida das mesas de audição para não morrer de fome. Seu pai, ao descobrir seu uso de drogas, cortou toda a ajuda financeira e pararam de se falar durante 6 meses. Charlie estava prestes a desistir. Já tinha as malas prontas para ir a Ohio trabalhar na construção com um tio. Foi então que o destino interveio com o nome de Platoon. Charlie teve que pedir carona para chegar à audição, porque seu carro, um Datsun de 1976, acabara de ser apreendido por uma dívida de $127. Entrou na sala suado, desesperado e com o olhar perdido. Para Oliver Stone, essa imagem era a perfeição absoluta. No segundo teste, Charlie lesionou o ombro fingindo um combate, mas continuou atuando apesar da dor. Essa tenacidade selou o acordo. Conseguiu o papel em um filme de $6 milhões que o transformaria em uma estrela mundial. Ninguém sabia que, apenas alguns dias antes, ele esteve a 48 horas de abandonar Hollywood para sempre. No entanto, as filmagens de Platoon quase lhe custaram a vida, literalmente. Em fevereiro de 1986, Charlie se viu pendurado a 150 metros de altura sobre a selva filipina. Estava em um helicóptero Huey, com a porta aberta para uma cena de batalha, quando o piloto fez uma curva brusca demais. A força centrífuga lançou Charlie, de 20 anos e sem cinto de segurança, em direção ao vazio. Estava a segundos de cair para uma morte certa. Mas Keith David, seu colega de elenco, reagiu com um instinto sobre-humano. Em um momento que não estava no roteiro, Keith agarrou Charlie pela camisa e pelo equipamento militar, puxando-o para dentro bem a tempo. As filmagens pararam por 2 dias. A equipe estava chocada e os protocolos de segurança tiveram que ser reescritos. Charlie nunca esqueceu esse momento. Anos depois, diria em televisão nacional: Keith David salvou minha vida. Aquele incidente aéreo foi apenas a ponta do iceberg de uma filmagem infernal.
Antes que as câmeras começassem a gravar, o consultor militar Dale Dye submeteu o elenco a um campo de treinamento brutal de 30 dias. Levou-os para o fundo da selva sem chuveiros, sem banheiros e sem conforto. Viviam em trincheiras que cavavam com suas próprias mãos, carregavam mochilas de 30 quilos, comiam rações militares frias e dormiam encharcados de suor e lama entre os ratos. À noite, Dye simulava emboscadas com explosivos e balas de festim para impedi-los de dormir. O custo físico foi devastador. Charlie perdeu outros 9 quilos e suas botas se encheram de bolhas que ficaram pretas devido à infecção. Forrest Whitaker cortou a mão com arame farpado, Johnny Depp sofreu uma infecção de ouvido e Willem Dafoe quebrou as costelas em uma acrobacia. Para suportar o medo, o barulho e a escuridão, Charlie começou a beber em excesso. A guerra fictícia estava se tornando real demais. Oliver Stone, longe de protegê-los, orquestrou esse sofrimento. Não queria atores, queria soldados quebrados. Isolou deliberadamente Charlie do resto do elenco, proibindo os outros de falarem com ele para que sentisse uma solidão genuína. Fomentou a animosidade real entre os atores que interpretavam os lados rivais do filme. Sua obsessão pelo realismo beirava a loucura. Até importou terra vermelha do Vietnã, porque o solo local não lhe parecia suficientemente autêntico diante da câmera. Stone mal dormia e sua paranoia crescia, chegando a acusar o editor de ocultar filmagens que nem sequer haviam sido filmadas. Durante as filmagens, os atores o odiaram com ferocidade. No entanto, anos mais tarde, todos admitiriam que essa tortura psicológica extraiu deles uma atuação crua e visceral que nunca teriam alcançado de outra maneira. Charlie sobreviveu a Platoon, e após sair desse inferno verde, sua próxima parada seria uma breve participação de um dia em Ferris Bueller's Day Off, curtindo a vida adoidado, um contraste absurdo para um homem que acabara de olhar a morte nos olhos. Me pagaram $100.000 por 3 minutos de tempo na tela. Para parecer drogado, fiquei acordado 48 horas seguidas. Essa breve participação foi muito mais do que uma simples aparição. Foi uma profecia. Charlie apareceu diante da câmera com os olhos vidrados, trêmulo, perfeito em sua deterioração. Improvisou quase todo o diálogo, e enquanto o diretor John Hughes sorria por trás da lente, algo fundamental mudou. Esse pequeno papel demonstrou que Charlie não era apenas um soldado de filmes de guerra. Tinha um dom natural para a comédia e podia roubar uma cena em segundos. Mas Hughes não apenas lhe abriu as portas da comédia, também o convidou para as festas privadas de Hollywood, onde a cocaína fluía rápida, fácil e interminável. Agora tinha dinheiro, tinha fama, e tudo servia para alimentar um hábito que crescia na escuridão. No final de 1986, enquanto Platoon ganhava prêmios e a crítica se rendia aos seus pés, a realidade de Charlie estava desmoronando. A cocaína já não era um passatempo social. Havia se tornado uma necessidade vital. Seu consumo chegou a níveis tão absurdos que até os cartéis mexicanos pensavam que ele era um traficante atacadista, incapazes de acreditar que um único homem pudesse consumir tanto. Durante uma sessão de drogas, seu nariz sangrou ininterruptamente por 18 horas. Teve que enfiar cubos de gelo nas narinas apenas para se manter de pé. Oliver Stone quase o substituiu, mas o filme explodiu nas bilheterias, arrecadando $138 milhões. Em dezembro daquele ano, Charlie já valia 2 milhões. Chegaram os contratos com a Nike e as ofertas dos grandes estúdios. Tinha tudo o que sempre quis, e isso era precisamente o que estava piorando seu problema. Logo veio Wall Street em 1987. Para interpretar o ambicioso Bud Fox, Charlie estudou finanças como se sua vida dependesse disso. Passou dias inteiros nos escritórios da Bear Stearns e noites nos bares de South Street Seaport. Até investiu $20 mil do seu próprio bolso em ações apenas para sentir a adrenalina do risco real.
Ganhou US$ 750 mil pelo filme, mas a pressão o estava rachando. Embora namorasse a atriz Daryl Hannah, mal se falavam no set e os críticos disseram que sua química era nula. No entanto, o filme funcionou. Michael Douglas ganhou o Oscar e a frase "A ganância é boa" tornou-se um lema nacional. Charlie era uma estrela intocável, mas por dentro as rachaduras estavam se expandindo. Em 1988, juntou-se ao elenco de Young Guns. Aprendeu a atirar e a montar a cavalo, quase perdendo o controle quando seu animal disparou em uma cena. O filme foi um sucesso massivo, arrecadando mais de US$ 56 milhões no total. A fama de Charlie atraía tantos fãs ao set que o estúdio teve que contratar os Hells Angels como segurança privada. Os motociclistas até fizeram uma participação na cena da morte de Henry Hill. Charlie parecia invencível. Depois veio Eight Men Out, onde interpretou Happy Felch, um jogador de beisebol preso em um dilema moral. Recebeu boas críticas e uniu-se muito ao elenco, mas as drogas continuavam escalando. Em 1988, já ganhava US$ 5 milhões por ano, mas a cocaína estava tecida em sua rotina diária. Seu irmão Emílio tentou intervir, tentou salvá-lo, mas Charlie escorregava cada vez mais rápido. Entrou na reabilitação pela primeira vez em 1990, alegando exaustão e prometendo sobriedade à imprensa, mas o padrão destrutivo já estava estabelecido. Sua imagem de bad boy consolidou-se definitivamente com Major League. Transformou-se em Ricky Wild Thing Vaughn, treinando em campos reais e lançando bolas rápidas a 136 km/h. O corte de cabelo, os óculos, a música de entrada, tudo se tornou lenda. O filme arrecadou quase 50 milhões e Charlie recebeu US$ 1,75 bilhão. Mas a violência de seu personagem cruzou para a realidade no dia de Ano Novo de 1990. Charlie atirou em sua noiva, Kelly Preston. Ele afirmou que foi um acidente enquanto limpava sua arma. A bala raspou o braço dela. A polícia não apresentou acusações e ela manteve a história oficial. Mas em Hollywood, todos sabiam a verdade. Não se tratava apenas de armas, tratava-se de cocaína, paranoia e uma perda total de controle. Os tabloides pagaram US$ 50 mil pela história e Kelly o abandonou pouco depois. Inacreditavelmente, sua carreira não colapsou. Em seguida, filmou Navy SEALs, realizando acrobacias perigosas e combates subaquáticos. Mas durante uma cena, lesionou gravemente as costas. Essa ferida nunca sarou totalmente e lhe apresentou novos demônios, analgésicos. Viciou-se em Percocet e Vicodin, obtendo receitas de 3 médicos diferentes. As drogas simplesmente mudaram de nome. Em 1991, protagonizou Hot Shots, Top Gang, uma paródia que arrecadou quase US$ 80 milhões e demonstrou seu imenso poder cômico. Os estúdios queriam mais. Fez a sequência em 1993, ganhando 7 milhões e treinando artes marciais. Mas nesse mesmo ano, a máscara caiu publicamente quando testemunhou no julgamento da Madame de Hollywood, Heidi Fleiss. Charlie admitiu sob juramento ter gasto US$ 50 mil com prostitutas. A deterioração física começou a afetar seu trabalho. Em The Three Musketeers, Os Três Mosqueteiros, entrou em conflito com o diretor e exigiu mudanças no roteiro. Embora tenha ganhado 3 milhões, a cocaína havia retardado seus reflexos. Não conseguia acertar suas marcas e precisava de múltiplas tomadas. Mesmo assim, o filme foi um sucesso financeiro. Depois veio Rated X, dirigido por seu irmão Emílio, onde interpretou uma estrela pornô. As cenas de sexo cru e o tema sombrio provocaram uma recaída severa. Estava perto demais de sua própria realidade. Em 1991, Charlie Sheen valia US$ 12 milhões. Tinha uma mansão de 4,2 milhões em Malibu e outra em Beverly Hills. Naquele ano, ganhou 15 milhões, mas gastava US$ 200 mil por ano apenas em drogas. A situação era tão grotesca
que os traficantes se disfarçavam de funcionários do buffet para entregar cocaína diretamente nos sets de filmagem. Seu publicitário insistia que ele sofria apenas de exaustão, mas os registros vazados e seu próprio rosto diziam a verdade. Seus olhos haviam perdido o brilho. Em 1994, fez Major League 2 por mais 2 milhões. Os fãs ainda amavam o Wild Thing, mas fora do set, as coisas estavam piores do que nunca. Em um impulso desesperado, casou-se com Donna Peel em Las Vegas, depois de conhecê-la há apenas 6 semanas, buscando uma estabilidade que o dinheiro e a fama não podiam comprar. Não queriam uma atuação. Queriam um homem que não precisasse atuar. Queriam o caos real. O casamento com Donna Peel foi uma miragem. Durou apenas 6 meses, dissolvido entre rumores de que Charlie gastava $2.000 por semana com prostitutas enquanto estava casado. Mas sua carreira, inexplicavelmente, continuava em ascensão. Quando Michael J. Fox teve que deixar Spin City devido ao Parkinson, Charlie interveio para preencher o vazio. Ganhava $600 mil por episódio, gravou 100 capítulos e obteve indicações ao Globo de Ouro em 2001 e 2002. No entanto, os índices de audiência caíram e uma sombra muito mais escura começava a pairar sobre ele. Embora seu diagnóstico oficial de HIV chegasse em 2011, os médicos suspeitam que possa ter contraído o vírus anos antes, possivelmente durante essa época de desenfreio descontrolado. Em 2003, a rede CBS buscava desesperadamente um sucesso. Não buscavam um ator de método, nem uma estrela polida. Buscavam alguém selvagem. Precisavam de alguém cuja vida real já coincidisse com o caos hedonista que queriam projetar na tela. Então chamaram Charlie Sheen. Quando se apresentou no set para a audição do que seria Two and a Half Men, 2 homens e meio, ainda usava a mesma roupa de uma festa de 3 dias no Hotel Palms de Las Vegas. Seu cabelo estava bagunçado e seu hálito cheirava a tequila velha. Longe de ficarem horrorizados, os executivos da rede ficaram encantados. Na famosa cena do bar do episódio piloto, Charlie olhou para a câmera e começou a improvisar sobre seu sangue de tigre e seu DNA de Adonis, anos antes que essas palavras se tornassem sua maldição pública. Chuck Lorre, o criador da série, simplesmente assentiu e deixou as câmeras rodarem. Aquilo não era atuação. Era um relâmpago preso em uma garrafa. A estreia, em 22 de setembro de 2003, atraiu 15,4 milhões de espectadores, o maior lançamento de comédia da CBS em 6 anos. Nos bastidores, o compromisso com a realidade de Charlie era total. Gastaram $4,2 milhões para construir um apartamento de solteiro perfeito no Estúdio 25, copiando quase exatamente a casa real de Charlie em Malibu. Dessa quantia, $800 mil foram destinados apenas para decorar o set para que parecesse sua casa, incluindo uma geladeira sempre cheia de Red Bulls e vodka real. O sucesso financeiro foi astronômico, algo nunca visto na história da televisão. Na segunda temporada, Charlie ganhava $250 mil por episódio, mas não parou por aí. Seu salário saltou para 1,25 milhão na 6ª temporada e atingiu a cifra recorde de $1,8 milhão por episódio na 7ª. Em 2009, garantiu o santo graal dos contratos, 5% dos lucros de sindicação, reexibição. Cada vez que o programa era retransmitido em qualquer lugar do mundo, Charlie recebia. Apenas em 2010, as reprises geraram $3,1 bilhões, dando a Charlie um cheque extra de 24 milhões. Sua renda total naquele ano foi de $48 milhões. A Warner Bros. O chamou de insubstituível. A rede não se importava com o que ele fazia fora das câmeras, enquanto o dinheiro continuasse fluindo. O programa gerava $310 milhões apenas em publicidade. Seu contrato tinha cláusulas estranhas e reveladoras. Bônus de $50 mil por cada episódio que terminasse sóbrio e multas de $100 mil se faltasse a mais de 2 dias de filmagem.
Com um patrimônio líquido de 150 milhões, Charlie tinha tudo. Mas sob a superfície dourada, as fundações estavam podres. As rachaduras começaram a ser visíveis em 2006, durante a filmagem do episódio 14, onde seu personagem seduz uma freira. Charlie chegou ao set completamente bêbado, com um nível de álcool no sangue de 0,18. Arrastava as palavras, incapaz de atuar. O estúdio teve que gastar $340 mil para refazer o episódio inteiro utilizando software de substituição de voz. Ao mesmo tempo, sua vida doméstica era uma zona de guerra. Seu casamento com a atriz Denise Richards colapsou violentamente. Em abril, ela solicitou uma ordem de restrição, alegando que Charlie havia apontado uma arma carregada para ela durante o jantar de Natal. Descreveu diante do juiz um homem que bebia 2 ou 3 garrafas de vinho antes do meio-dia e consumia cocaína em seu trailer entre as tomadas. Denise, que havia aparecido em 3 episódios da série, não pôde suportar mais. Uma briga aos gritos no set obrigou a segurança a intervir e a produção parou por 5 dias. Depois, em dezembro de 2009, a bomba explodiu definitivamente. Brooke Muller, sua esposa na época, ligou para o 911 de Aspen, Colorado. Aterrorizada, disse à polícia que Charlie havia colocado uma faca de 10 centímetros em sua garganta durante uma briga provocada por uma farra de cocaína de $2.000 por dia. Charlie havia gasto $8.000 em droga em apenas 3 dias, pagando com adiantamentos em dinheiro de seu próximo cheque. Quando a polícia chegou, encontraram marcas visíveis de injeções em seus braços. Passou 30 horas na cadeia. A 7ª temporada parou por 3 semanas, custando a Warner Bros. $24 milhões em publicidade perdida. Quando as filmagens foram retomadas, os roteiristas, em um ato de cinismo, escreveram seu uso de drogas dentro do roteiro. Charlie deu uma de suas melhores atuações enquanto, em segredo, inalava de 3 a 4 gramas de cocaína por dia. Internou-se no centro de reabilitação Promises Malibu, pagando $120 mil, mas abandonou o tratamento após apenas 19 dias para voltar ao set. E então chegou o diagnóstico que selaria seu destino financeiro. Em novembro de 2010, após um exame de seguro de rotina, Charlie Sheen descobriu que era HIV positivo. Nem para a equipe, nem para o elenco, nem para a rede. Disse a si mesmo. Não contou a ninguém. Mas o pânico tomou conta dele. Entre 2010 e 2011, começou uma sangria financeira maciça. Pagou quase $10 milhões em dinheiro do silêncio a estrelas de filmes adultos, acompanhantes e antigos amantes para que não revelassem seu segredo. Os registros financeiros mostraram pagamentos de $500 mil a Brie Olson, 1,2 milhão a Capri Anderson e 3,8 milhões a um homem não identificado. Não queria que o mundo soubesse, mas os pagamentos o deixaram seco. Seu patrimônio líquido despencou de 150 milhões para apenas 20 milhões em menos de 2 anos. Era um paradoxo cruel. Enquanto o programa era vendido para 194 países por bilhões e Charlie ganhava 47 milhões naquela temporada, estava gastando $24 mil mensais em medicamentos para o HIV e $15 mil por semana em testes privados para suas parceiras. A situação era tão desesperadora que teve que hipotecar sua mansão de Mulholland Drive 3 vezes entre 2010 e 2011 apenas para se manter à tona. O final era inevitável. Em 7 de março de 2011, a Warner Bros. O demitiu. A razão oficial foi crime grave envolvendo torpeza moral, após uma farra de cocaína de 36 horas em janeiro que o enviou ao hospital com dor abdominal severa. Uma maleta cheia de cocaína havia sido entregue em sua casa enquanto atrizes pornô entravam e saíam. A produção foi encerrada e o reinado do ator mais bem pago da televisão terminou entre ambulâncias e advogados, ganhando, mas perdendo tudo.
Charlie havia tentado entrar na reabilitação pela terceira vez, mas o impulso autodestrutivo era mais forte. Em vez de se curar, apareceu no programa TMZ e lançou um ataque verbal impiedoso contra Chuck Lorre, o criador da série que o havia tornado rico, chamando-o de merda e lançando insultos antissemitas. Aquilo foi o fim definitivo. Charlie processou a Warner Bros. Por 100 milhões de dólares, mas sua posição era tão fraca que acabou se contentando com um acordo de apenas 10 milhões. Seu salário anual de 48 milhões havia evaporado. A Era de Ouro havia terminado, mas o show de horrores estava apenas começando. Ainda drogado e desafiador, Charlie caiu na estrada em abril de 2011 com uma turnê intitulada Meu Violento Torpedo da Verdade. Foi um circo grotesco. Os fãs lotaram o Radio City Music Hall, vestindo camisetas com a frase Sangue de Tigre e gritando seu novo slogan, Winning! Ganhando! Mas no palco, a realidade era patética. Charlie divagava sobre ter DNA de Adonis e confessava práticas extremas, como enfiar cubos de gelo no reto para se manter acordado durante suas farras. Vangloriava-se de consumir pedras de cocaína de 7 gramas e afirmava que os cartéis mexicanos haviam cortado seu fornecimento porque não acreditavam que um único ser humano pudesse consumir tanto sem morrer. Seu próprio traficante, Marco, confirmou essa loucura. Foi demais até para os seus. Stan Rosenfield, seu publicitário de toda a vida, demitiu-se no meio da turnê, declarando que não podia mais mentir para protegê-lo. No entanto, Hollywood ama as segundas chances. Em 2012, o canal FX lhe deu outra tábua de salvação com a série Anger Management, Tratamento de Choque. A estreia quebrou recordes com 5,74 milhões de espectadores. Charlie ganhava $700 mil por episódio e, ao completar os 100 capítulos acordados, embolsou outros $70 milhões. Parecia o retorno perfeito, mas o dinheiro não cura o vício. Seu comportamento errático voltou com força. Agrediu um colega de elenco, chegava ao set drogado, destruía camarins e desaparecia por dias. Os custos de produção dispararam em $2 milhões devido aos seus atrasos. A série mancou até terminar seu contrato e finalizou em silêncio, sem glória. A energia havia se esgotado. A diversão havia acabado. Em 17 de novembro de 2015, a verdade que o estava corroendo veio à tona. Charlie sentou-se no programa Today da NBC e confessou ao mundo que era HIV positivo. Revelou que havia sido vítima de uma extorsão em massa, pagando mais de $10 milhões a mais de 200 pessoas durante 4 anos para comprar seu silêncio. Embora tenha afirmado não ter arrependimentos, os processos choveram sobre ele. Uma ex-namorada reivindicou 12 milhões por exposição ao vírus. Charlie, em uma tentativa de defesa, admitiu ter dormido com mais de 5.000 mulheres, insistindo que ninguém havia sido infectado. Chamou essa época de uma descida temporária a um consumo e abuso insondáveis. As consequências foram devastadoras. Seus patrocínios desapareceram e os estúdios pararam de ligar. Em 2016, sua realidade financeira era catastrófica. Sua renda mensal caiu de $613 mil para apenas $87 mil. Houve meses em que entraram apenas $6.200. Seus gastos, no entanto, superavam os $100 mil mensais. Devia $1 milhão aos seus advogados, 600 mil em cartões de crédito e tinha uma dívida total de 12 milhões. Já não podia pagar os $55 mil mensais de pensão alimentícia a Brooke Mueller. Em 2019, devia a Denise Richards $450 mil em pensão atrasada. O vencedor estava falido. O impacto final chegou em 2017. Sofreu uma overdose e teve que ser revivido com Narcan, um medicamento de emergência para opioides. Era sua 9ª reabilitação, mas desta vez algo mudou. Em 12 de dezembro de 2017, sua filha Sam o encontrou inconsciente no chão do banheiro, cercado de drogas. Essa imagem
A vergonha de ser visto assim por sua própria filha foi o choque de realidade que precisava. 48 horas depois, seu pai, Martin Sheen, interveio novamente. A família planejava ir a Malibu para o Natal, mas em vez disso, organizaram uma intervenção de emergência. Charlie ingressou em um tratamento holístico, afastando-se dos métodos tradicionais que haviam falhado com ele. Misturou alcoólicos anônimos com yoga, meditação e até terapia com cavalos. E funcionou. Em dezembro de 2023, Charlie Sheen celebrava 6 anos de sobriedade absoluta. Havia assistido a 90 reuniões em 90 dias. Seu padrinho no processo de recuperação foi, poeticamente, um antigo membro da equipe de 2½ Men, que se recusou a desistir dele. Até Denise Richards o elogiou em uma entrevista em 2023, reconhecendo sua transformação. Pela primeira vez em décadas, Charlie não estava atuando. Estava mudando, recuperando não sua fortuna, mas algo muito mais valioso: sua vida.